Olá, minhas caras, olá, meus caros. Nesta aliança, nesta parceria do Curso PLAR com o Mestre dos Concursos, hoje, exatamente hoje, nós vamos dar aí um passo decisivo rumo à sua aprovação em concurso público, ou se for o caso de você não estar se preparando para concurso público, mas simplesmente se a sua intenção é inteirar-se da língua portuguesa e do universo, mais especificamente da interpretação textual, este curso que nós vamos iniciar hoje é um prato cheio. É o universo da interpretação textual. Nós vamos estudar variados tipos de textos, desde a tipologia básica, passando pela descrição, narração, dissertação, até os casos um pouquinho menos simples do nosso cotidiano, né? E o nosso enfoque, claro, prioritário vai ser exatamente o concurso público, mas nós não vamos nos ater a isso, ou seja, nós vamos dimensionar, porque nós sabemos que a interpretação textual está no nosso dia a dia, então eu vou passar conhecimentos, técnicas a vocês, no sentido de que vocês possam usufruir da interpretação também no dia a dia, também na hora de ler um contrato, na hora de ler um texto que vá, de alguma forma, vincular você a alguma empresa, seja um plano de saúde, seja um contrato na aquisição de um carro, de um imóvel, não importa. A interpretação textual é uma arma de que você pode servir para não cair em várias ciladas que são aí noticiadas no cotidiano. A interpretação textual, o seu universo, desde a sua base até os casos menos simples, é o que nós vamos passar a ver a partir de hoje. E hoje, especificamente, nós vamos começar a tipologia básica, né? A tipologia básica é esta que nós aprendemos desde o ensino básico da interpretação, quando se aprende descrição, narração, dissertação. Então, existem outros tipos de textos, eu vou ensinar aí a vocês a diferença entre essa tipologia básica e a tipologia secundária, quando nós vamos ver outros tipos de textos, o texto jornalístico, o texto informativo, injuntivo, mas isso nós vamos ver pouco a pouco. O que me interessa hoje é a base, e a base é a descrição. Nós temos aqui, olha, e nada melhor do que começarmos aqui fazendo análise exatamente de um texto, o texto descritivo. Vocês têm aqui, ó, um texto já para nós fazermos uma análise, que diz assim, olha, este pequeno objeto que ora descrevemos encontra-se numa sala de aula e serve para escrever. Leiam comigo, hein? Tem mais ou menos 10 centímetros e lembra um lápis estética e funcionalmente. Uma de suas extremidades é menos grossa do que a outra e para ser usado precisa estar entre os dedos. É pressionado de encontro ao quadro, causando riscos que têm a forma pretendida por quem o manipula. Este aqui é o primeiro parágrafo de um texto, né? De um texto descritivo. Vejam a sequência. O material de que é feito o gesso confere-lhe peso e consistência significantes. À medida que é usado, vai se decompondo, sendo visível também a poeira que dele resulta. Não há variedade de modelos. Qualquer um apresenta o formato básico. Diferentes são as cores, pois há os azuis, os amarelos, os vermelhos e outros mais. Está presente em todas as salas de aula convencionais, pois se trata de um valioso instrumento no exercício da atividade docente. O curioso neste texto, observem, é que em nenhum momento se dá de forma objetiva, direta, o nome daquilo que efetivamente está sendo descrito. Uma descrição atinge, vamos dizer assim, o seu auge de perfeição, de primor, exatamente quando ela permite ao leitor depreender, identificar o objeto descrito, sem, contudo, estar no texto o nome desse objeto, né? Então, já nas primeiras linhas nós temos este pequeno objeto, já diz que é um objeto, ou seja, algo consistente, algo material. Podemos partir deste pressuposto. Este pequeno objeto que ora descrevemos encontra-se numa sala de aula. Veja que ao se falar em sala de aula,
nesta descrição, nós já temos o universo já bastante restringido. Ou seja, quando se fala em objeto, nós podemos pensar em todo e qualquer objeto. A partir do momento em que ele fala que se encontra numa sala de aula, obviamente várias opções são descartadas e passamos a ter uma diminuição do universo, ou seja, passamos a entrar no universo exatamente da sala de aula, saindo deste universo maior, de fora da sala de aula, né? Isso cria, obviamente, uma restrição, diminui o campo semântico de possibilidades daquilo que está sendo descrito, né? Este pequeno objeto que horas descrevemos enquanto numa sala de aula, a sala de aula, e serve para escrever. Nós temos aqui a localização, ou seja, o universo de localização do objeto, sala de aula, e nós temos também a finalidade, ou seja, ele serve para escrever, Já o fato de ele ter colocado aqui numa sala de aula, repito, isso já diminui o campo de análise, já diminui o campo de possibilidades do que vem efetivamente a ser descrito aqui. E quando ele acrescenta a finalidade, a função serve para escrever, este universo diminui mais ainda, ou seja, facilitando o trabalho de detetive do leitor, o trabalho de detecção daquilo que está sendo descrito. Ele vai dar agora dimensões, tem mais ou menos 10 centímetros, e aí nós vamos descartando, né? Nós vamos automaticamente na leitura do texto, nós vamos descartando hipóteses, né? Se num primeiro momento, por exemplo, nós poderíamos pensar nesse pequeno objeto, nós poderíamos pensar em várias coisas, nós poderíamos pensar por exemplo, no utensílio de cozinha, por exemplo, para se guardarem frutas, ou para uma cesta, uma espécie de bandeja, mas a partir do momento que ele fala numa sala de aula, a gente já descarta isso, ou seja, qualquer coisa que diga respeito ao universo de uma cozinha, por exemplo, já não está aqui dentro, né, numa sala de aula. Então, este é o trabalho de detecção. Quando ele fala que serve para escrever, ele diminui mais ainda, porque no universo de uma sala de aula, por exemplo, nós temos o apagador. Mas aqui ele diz serve para escrever, o apagador não serve para escrever, o apagador serve para apagar. Então, o universo semântico, eu repito, vai sendo restringido, né? Tem mais ou menos 10 centímetros e lembra um lápis, embora o lápis faça parte do universo semântico da sala de aula, é o utensílio dos alunos e do professor também, mas se ele lembra um lápis, este objeto descrito se lembra um lápis, não pode ser um lápis. Fosse um lápis, ele não lembraria o lápis, seria o lápis, né? Então é mais uma pista por negação, ou seja, ele lembra um lápis. Se ele lembra um lápis, então não é lápis. Estética e funcionalmente, ou seja, se ele fala estética, no formato dele, lembra exatamente um lápis no seu formato. Estética significa isso, no seu formato, na sua forma, vamos dizer assim, né? E funcionalmente, ou seja, está aqui, olha, para escrever, ou seja, a função deste objeto descrito é escrever. Então ele lembra um lápis exatamente porque ele escreve, ou seja, ele serve para escrever. Se lembra um lápis, não é um lápis. Pode ser uma caneta, talvez uma lapiseira, embora a finalidade seja basicamente a mesma do lápis, mas vamos continuar. Ele vai nos dizer o seguinte, olha, que uma de suas extremidades é menos grossa do que a outra. E para ser usado precisa estar entre os dedos. Até aí tudo bem, a caneta ainda serve. Está perfeitamente a caneta, a lapiseira, um lápis de cor. Bom, se bem que aquele diz que se lembra um lápis, nem o lápis de cor não serve. A lapiseira talvez sirva, né? E ele vai dizer, é pressionado de encontro ao quadro, causando riscos que têm a forma pretendida por quem o manipula. A caneta, pelo menos aquela caneta tradicional de se escrever no caderno, já é descartada, né? Pode ser uma caneta especial, né? Neste nosso avanço de informática, existem canetas que são usadas exatamente para se escrever
em quadros específicos, em quadros com fundos específicos que são muito utilizados em intranets, ou seja, em reuniões empresariais, né? Isso já existe hoje em dia, né? Na sequência ele vai dizer, ó, o material de que é feito, ele agora vai apelar para o material. O material de que é feito, o gesso, olha aqui. Vejo que aqui ele faz uso de um aposto, ó, o material de que é feito, o gesso. Quando ele coloca gesso, foi por abaixo a possibilidade de ser caneta ou de qualquer tipo de lápis, ainda que, eu, particularmente, eu não conheço nenhum tipo de lápis, de caneta, de utensílio para se escrever no quadro feito de gesso, que não seja o giz, ou seja, ao que tudo indica, nós temos aqui, a partir do momento que ele coloca gesso, nós ficamos aí bem mais próximos de descobrir exatamente do que se trata, ao que tudo indica é mesmo o gesso. À medida que é usado, vai se decompondo, sendo visível também a poeira que dele resulta. Quem não tem essa imagem na cabeça, né, de estar assistindo a uma aula, o professor escrevendo com giz, e este mesmo giz ir se decompondo com a poeirinha, que por muitas vezes faz tanto mal, né, sobretudo aos alunos que têm alergia, né? Não há variedade de modelos, qualquer um apresenta o formato básico, aquele formato de ser um pouquinho mais fino, de ele ter apenas cerca de 10 centímetros e uma das extremidades ser um pouquinho mais fina que a outra, né? Ou seja, não há variedade de modelos, qualquer um apresenta o formato básico. Diferentes são as cores, pois há os azuis, os amarelos, os vermelhos e outros mais. Há os gizes verdes, por exemplo, que não foram arrolados aqui, né? Está presente em todas as salas de aula convencionais, ou seja, seguindo uma tradição, aquelas aulas convencionais. É claro que na contemporaneidade está havendo uma forte tendência aqui a esses quadros tradicionais, os quadros, né, de fundo verde ou de fundo negro mesmo, né? A tendência é que eles sejam cada vez mais substituídos por quadros de uma espécie de fórmica, né? Ou seja, para que este tipo de caneta seja usado, né? Não há variedade de modelos, qualquer um apresenta formato base, repito, diferentes são as cores, pois há os azuis, amarelos, vermelhos e outros mais. Está presente em todas as salas de aula convencionais, pois se trata de um valioso instrumento no exercício da atividade docente, não há dúvida, trata-se do giz. E a descrição, meus caros, o básico é exatamente isso aí, ó. Na verdade, qual é a finalidade, o que é descrever em si? Descrever é dizer como é. Como é, exatamente isso. Descrever é dizer como é. E para se dizer como é alguma coisa ou alguém, é preciso que haja recursos de descrição. É preciso apontar características, dependendo do objeto descrito. Neste momento, quando eu falo em objeto, eu estou falando na sua mais ampla visão. Objeto de descrição é qualquer coisa que possa ser descrita, e inclusive um sentimento. Ou seja, não é necessário que seja algo concreto, algo substancial, algo que se possa sentir nas mãos, nada disso. Ou seja, a gente pode descrever uma pessoa, a gente pode descrever um objeto qualquer, um copo, mas a gente tem que ampliar essa noção de objeto de descrição. Também uma pessoa é um objeto de descrição, também um copo é um objeto de descrição, também o amor, quantos textos na literatura universal existem tentando uma definição, uma descrição do amor ou de outros sentimentos, como ciúme, como a saudade, enfim. Neste momento, a partir do momento que algum autor se coloque, que se predisponha a fazer a descrição, a dizer como é alguma coisa, esta alguma coisa passa a ser o objeto descritivo, o objeto de descrição. Repito, podendo ser esta alguma coisa, podendo ser uma pessoa, um objeto em si tal qual nós concebemos num primeiro momento, como pode ser também um sentimento, como pode ser um momento também pode ser descrito, enfim. E justamente porque descrever e dizer como é alguma coisa, alguns recursos gramaticais, e fique já você
alertado quanto a isso, que, na verdade, é impossível estudar a interpretação textual sem que se abordem assuntos também gramaticais. Por exemplo, numa descrição, se nós vamos dizer como é alguma coisa, o próprio verbo ser, o verbo ser é praticamente uma presença obrigatória em algum momento, praticamente, ou seja, eu estou exagerando um pouquinho, porque a gente pode fazer descrições sem o emprego do verbo ser. Existem vários e vários tipos de descrição, mas o comum, o padrão, o convencional, se vai dizer como é alguma coisa, é natural que se faça o uso do verbo ser ou de outros verbos que você deve ter aprendido na sua vida escolar, são chamados verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que dizem, que atribuem uma qualidade, que ligam uma qualidade ou um estado a um sujeito, né? Então, é normal. E aqui, olha, quando ele diz, por exemplo, veja que aqui, olha, neste texto nós temos características apontadas do giz, exatamente para que o leitor possa detectar o objeto descrito como sendo giz. Isto aí é a descrição. Observem vocês que uma das características da descrição, a descrição tradicional, aquela que é só descrição. Nós vamos aprender ao longo do curso que um tipo de texto não exclui os demais. Nós podemos ter num pequeno texto descrição mesclada à narração, ou descrição mesclada à dissertação, ou narração mesclada à dissertação. Ou podemos ter até num pequeno texto os três tipos, a dissertação, a descrição e a narração. E é por isso que a tendência dos concursos públicos, eu já posso até dizer mesmo que já não se trata de tendência, é uma realidade mesmo. Por uma questão de coerência, os concursos pedem, por muitas vezes, em textos, que você, candidato, reconheça não o tipo do texto, mas o tipo predominante do texto, né? Então é dado em geral um texto ou um trecho textual e é pedido ao aluno o reconhecimento de qual tipo de texto predomina naquele trecho, né? Ou seja, se descrição, narração ou dissertação, né? Então, aqui nós temos, mas quando eu digo que nós temos uma descrição essencial, é quando ela é pura, única, sozinha, ou seja, quando o trecho não apresenta nenhuma passagem narrativa, bem como nenhuma passagem dissertativa. E é o caso aqui, ó, este texto é puramente, autenticamente, é genuinamente descritivo, porque ele é só descritivo, né? Todas as características da descrição, características básicas da descrição, estão presentes neste texto, que pode ser visto mesmo como uma espécie de protótipo, de padrão do texto descritivo, né? Então, sob essa análise, sob esses comentários que eu acabei de tecer, vamos fazer uma releitura. Este pequeno objeto que ora descrevemos encontra-se numa sala de aula e serve para escrever. Uma das características da narração que nós vamos ver é justamente o fluxo textual, é o texto andar, é haver uma sequência de fatos. Aqui, vocês vão observar que o texto é estático, é parado. Ou seja, o texto descritivo autêntico na sua essência é exatamente este, quando não acontece nada, quando o objeto descrito é imóvel, né? E é o caso aqui, ó. Este pequeno objeto que ora descrevemos encontra-se numa sala de aula e serve para escrever. Tem mais ou menos 10 centímetros e lembra um lápis estético funcionalmente. Uma de suas extremidades é menos, veja aqui, olha, o uso do verbo ser, né? Claro que o verbo de ligação, os chamados verbos de ligação, ser, estar, andar, parecer, enfim, são vários, são verbos que, repito, ligam a um sujeito o chamado predicativo, e esse predicativo indica uma qualidade ou um estado. É claro que, repito, esses verbos de ligação têm uma presença quase obrigatória em descrição, mas quase, ou seja, uma descrição pode ser feita sem o uso de verbos de ligação. Mas o verbo de ligação não é proibido. O verbo de ligação é o mais propício, dentre os tipos de verbos, é o mais propício a estar numa descrição. E aqui nós temos, olha, ele faz uso exatamente deste verbo de ligação. Uma de suas extremidades é menos grossa do que a outra, e para ser usado precisa estar entre os dedos. É pressionado de encontro ao quadro, causando riscos que têm a
forma pretendida por quem o manipula, né? E na sequência do texto, nós temos o material de que é feito, os gesso com peso e consistência significantes. À medida que é usado, vai se decompondo, sendo visível também a poeira que dele resulta. Veja aí o verbo ser, como é usado, seja na sua função de ligação, seja na sua função de auxiliar de uma locução verbal, como está aqui, olha, o material de que é feito. Isso aqui é uma locução verbal de voz passiva, né? Então veja como é que o verbo ser tem presença fácil numa descrição. Não há variedade de modelos, qualquer um apresenta o formato básico, diferentes são, olha aí que o verbo ligação autêntico, são as cores, pois há os azuis, os amarelos, os vermelhos e outros mais. Está presente em todas as salas de aula convencionais, pois se trata de um valioso instrumento do exercício da atividade docente. Em resumo, meus caros, na verdade, que vem a ser descrever. Descrever, tal qual vimos neste texto, é exatamente dizer como é alguma coisa. Como é, repetindo, sendo esta alguma coisa uma pessoa, sendo um objeto, ou mesmo um tipo de sentimento, emoção ou momento, né? Prossigamos. Nós temos algumas classificações a fazer da descrição. Por exemplo, quanto ao modo de construção, como se constrói uma descrição, quanto à maneira como uma descrição é construída, nós temos duas classificações. A descrição pode ser objetiva. O que é uma descrição objetiva? É aquela em que o autor praticamente se isenta de uma visão pessoal e faz a descrição de um objeto, repito, um objeto na sua mais ampla acepção, mas ele faz uma descrição, o autor faz uma descrição atendo-se àquilo que é objetivo no objeto descrito, ou seja, aquilo que é indiscutível, aquilo que é consenso, aquilo que não resulta de uma opinião do autor, mas algo o texto descritivo em si, quando ele é objetivo, o autor é o que menos importa, ou seja, aquele texto poderia ser escrito por qualquer pessoa, porque ali o objeto descrito está cercado de características que eles são essenciais, ou seja, que eles são objetivas, que eles são indiscutíveis, né? Então, a descrição objetiva, o descritor retrata o objeto de forma precisa e imparcial, limitando-se aos aspectos exteriores, ou seja, nós dizemos que isso é uma postura parnasiana, remontando a postura dos parnasianos, ou seja, do estilo de época parnasianismo, né? Você, se não se recorda, nos seus anos de vestibular, você deve ter ouvido falar, e mesmo nos anos de ensino médio, você deve ter ouvido falar, dependendo da sua faixa etária, né? Porque ensino médio é algo relativamente recente, né? Eu sou da época do científico, dependendo da sua época, você atravessou o científico, o segundo grau. Ensino médio é algo mais recente, né? Mas não importa. O que nós temos é que a postura parnasiana, isso foi uma época histórica, né? Artística, literária, mais especificamente no que tange ao universo do vestibular, aquilo que é estudado, em que o autor era extremamente preciosista na descrição. E o autor parnasiano, ele se policiava. A escola parnasiana orientava os autores nesse sentido, de se policiarem no sentido de serem muito mais objetivos do que subjetivos. Eles tinham de conter o lado subjetivo para poderem fazer descrições objetivas. Quanto mais descritiva fosse a análise de um objeto, quanto mais objetiva fosse a análise de um objeto, maior seria o valor do texto final, né? Então, a descrição objetiva é esta. Por exemplo, se nós tivéssemos, por exemplo, de fazer uma avaliação objetiva, se alguém fosse fazer uma descrição objetiva deste professor, do professor Enildo, qualquer pessoa poderia fazer uma descrição objetiva minha, dizendo, por exemplo, que eu tenho cabelos grisalhos, que eu tenho olhos
verdes, poderíamos dizer também que eu tenho a pele morena, porque essas características são minhas, são objetivas, ou seja, ninguém pode discordar, ninguém pode dizer que eu sou branco ou que eu sou negro, não, vamos dizer que eu sou moreno, porque eu sou moreno, né? Então, ninguém também pode dizer que eu tenho cabelos inteiramente pretos ou inteiramente brancos, ainda não. Brancos ainda não, eu estou a caminho, mas ainda podemos dizer que eu tenho cabelos grisalhos, ou seja, inteiramente brancos não, eu ainda tenho cabelos acinzentados, ou seja, mesclados, em que o branco se mescla ao preto, né? Então, nós podemos dizer isso aqui. Agora, qualquer pessoa poderia fazer uma descrição subjetiva do professor Arenildo. A descrição subjetiva já passaria por critérios pessoais de análise. Se uma pessoa diz que eu sou um professor bonito, é óbvio que isso aí é passível de discussão, é passível de divergência. Se uma pessoa diz que eu sou um professor bonito, ela está fazendo uma descrição, ela diz que eu sou um professor bonito, astuto, atencioso, sensual. Óbvio que isso aí seria uma descrição inteiramente subjetiva, porque certamente há pessoas que não me acham um professor bonito, nem astuto, nem atencioso, nem sensual. Só para dar um exemplo, né? Ou seja, qualquer pessoa, você neste momento, você que está assistindo a esta aula, você também pode ser o objeto de uma descrição objetiva. Você, inclusive, pode fazer uma autodescrição, e como é difícil fazer uma autodescrição objetiva, porque a tendência é nós fazermos uma análise sempre nos favorecendo. Mas você pode fazer uma descrição objetiva. É claro que fazer uma descrição objetiva, e isso é muito importante. Se você um dia tiver de fazer uma descrição objetiva num concurso, qualquer que seja ele, qualquer seja a sua natureza, é importante que você tenha criatividade. A descrição, por mais objetiva que ela seja, ela não pode ser pobre. Ela não pode ser óbvia. Se você vai fazer, por exemplo, a descrição do professor Arenildo, a descrição objetiva do professor Arenildo, não vá fazer a descrição objetiva óbvia. Não vai dizer assim: o professor Arenildo tem 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos, um nariz. Isso não. Isso é muito mero, é muito óbvio. Isso aí não é uma descrição bem feita. O importante é que se faça uma descrição que de fato individualize o ser diante da espécie a que ele pertence. Então, se você tiver de fazer uma descrição do professor Arenildo, que faça, por exemplo, aí você não basta dizer que o professor Arenildo tem 2 olhos. É preciso que você dê a característica objetiva, no caso de uma descrição objetiva, repito, uma característica objetiva dos olhos do professor Arenildo. O que os 2 olhos do professor Arenildo têm, que em geral, ou que não é uma característica comum aos olhos das pessoas, né? Então você não pode dizer simplesmente que o professor Arenildo tem 2 olhos, você tem que dizer que o professor Arenildo tem olhos verdes, e isto sim é individualizar. Não basta você dizer que uma pessoa tem braços longos, perdoe, não basta você dizer que uma pessoa tem 2 braços. O ideal é que você diga que ela tenha braços longos, ou braços curtos, ou gordos, ou musculosos. Quando se acrescenta uma característica, um adjetivo, passa a haver uma individualização do ser diante da espécie a que ele pertence. E se você fizer uma descrição objetiva, essa característica este adjetivo que você acrescentar, seja, no caso de uma pessoa, seja os olhos, seja os braços, seja os cabelos, tem que ser algo objetivo se for algo indiscutível. E se você for fazer uma descrição subjetiva, você tem que acrescentar um adjetivo que aponte uma qualidade que seja algo discutível, né? Então, basicamente, esta é a diferença entre descrição objetiva e descrição subjetiva. Na objetiva, o descritor retrata o objeto de forma precisa e imparcial, limitando-se aos aspectos exteriores, né? Na descrição subjetiva, o redator, fazendo uso expressivo de adjetivações, descreve o objeto de forma emotiva, na tentativa de tornar o leitor seu cúmplice, ou seja, ele adota uma atitude, uma postura mais impressionista do que parnasiana, né? Meus caros,
Não acabou não, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna nessa nossa abordagem sobre a descrição, tá ok? Até já!